Quando o gorila viu a menina na cadeira de rodas se aproximando do vidro, algo mudou em seus olhos. Ele largou a comida, ignorou os outros visitantes e caminhou lentamente em direção a ela. O que aconteceu nos minutos seguintes fez o zoológico inteiro parar. Funcionários que trabalhavam ali há décadas nunca tinham visto nada parecido. E quando você descobrir o porquê, vai entender que algumas conexões transcendem tudo o que acreditamos saber sobre empatia, solidão e a essência do que nos torna verdadeiramente humanos. Esta é a história de Sofia, uma menina de 9 anos que nasceu com uma condição rara na medula espinhal. Uma malformação que a deixou sem movimento nas pernas desde os primeiros meses de vida. Mas se você olhasse para Sofia, a primeira coisa que veria não seria a cadeira de rodas. Seria o brilho nos olhos castanhos, intenso e curioso, sempre observando o mundo com aquela fome de quem quer absorver cada detalhe, cada experiência, cada segundo de vida que muitos de nós deixamos passar sem perceber. Sofia cresceu em uma casa pequena nos arredores da cidade com sua mãe Beatriz, uma mulher de mãos calejadas que trabalhava dupla jornada como auxiliar de limpeza para pagar as contas e as terapias intermináveis da filha. O pai tinha ido embora quando Sofia tinha apenas 2 anos. Não conseguiu lidar com o diagnóstico, com as despesas, com o peso de uma realidade que não estava em seus planos. Beatriz nunca falou mal dele na frente da menina, mas Sofia sabia. Crianças sempre sabem. Elas sentem nas pausas, nos silêncios, nas lágrimas que as mães enxugam depressa quando acham que ninguém está olhando. A vida de Sofia era feita de rotinas médicas, fisioterapia 3 vezes por semana, remédios com horários marcados e aquela sensação constante de ser diferente. Na escola, as outras crianças eram gentis, mas havia sempre aquela distância invisível. Não era maldade, era o desconforto natural de quem não sabe como se relacionar com alguém que parece frágil demais, alguém que precisa de ajuda para coisas simples, alguém que não pode correr no recreio ou jogar futebol na quadra. Sofia aprendeu cedo a ler aquele olhar nos rostos das pessoas. A pena misturada com alívio. Alívio por não ser com eles. Alívio por seus filhos não estarem naquela cadeira. Mas Sofia tinha um refúgio. Desde muito pequena, ela era fascinada por animais. Não aqueles bichinhos domésticos que todo mundo tem, não. Ela era obcecada pelos grandes primatas. Gorilas, chimpanzés, orangotangos. Passava horas assistindo documentários, lendo livros ilustrados que a mãe pegava emprestado na biblioteca, desenhando aqueles rostos majestosos em cadernos velhos. Havia algo neles que a tocava profundamente. Talvez fosse a força contida em cada movimento. Talvez fosse a inteligência nos olhos. Ou talvez fosse porque, assim como ela, eles também viviam confinados em espaços que não escolheram, observados por um mundo que não os entendia completamente. Sofia tinha um sonho, um único desejo que repetia todas as noites antes de dormir. Ela queria ver um gorila de verdade. Não numa tela, não num livro. Ela queria estar perto, sentir a presença, olhar nos olhos de um daqueles seres magníficos. Mas o zoológico ficava do outro lado da cidade, e a passagem de ônibus adaptado era cara. Beatriz já fazia malabarismos com o dinheiro para pagar o básico. Um passeio ao zoológico era um luxo impossível. Então, Sofia guardava aquele sonho no peito, como quem guarda uma semente esperando o momento certo de plantar. Os anos passaram. Sofia completou 9 anos em uma festa pequena, só ela e a mãe, um bolo simples e uma vela que ela soprou com os olhos fechados. O pedido foi o mesmo de sempre: ver um gorila. Beatriz sorriu, mas havia tristeza naquele sorriso.
Ela sabia que estava falhando. Não importava quantas horas trabalhasse, nunca parecia ser suficiente. E aquele desejo singelo da filha, que para tantas famílias seria apenas um passeio de fim de semana, para elas parecia uma montanha impossível de escalar. Foi então que a vida deu uma daquelas voltas inesperadas. A escola de Sofia estava organizando uma excursão ao zoológico, um projeto educacional sobre biodiversidade e conservação. A viagem seria de graça para os alunos. Quando o papel de autorização chegou em casa, Sofia segurou aquele documento com as duas mãos como se fosse um bilhete premiado de loteria. Seus olhos brilhavam. Beatriz leu e releu, procurando a pegadinha, o custo escondido. Mas era real. Sofia ia conhecer o zoológico, ia ver os gorilas. Nas semanas que antecederam a excursão, Sofia não falava de outra coisa. Ela fez pesquisas, memorizou nomes científicos, aprendeu sobre cada espécie de gorila que poderia encontrar. Gorila das montanhas, gorila das planícies orientais, gorila do ocidente. Ela sabia tudo. Beatriz via a filha estudando com aquela dedicação toda e sentia o peito apertar. Por que a vida tinha que ser tão difícil para aquela menina? Por que ela não podia ter apenas uma infância leve, despreocupada? O dia finalmente chegou. Era uma manhã de outono, céu claro, aquele friozinho gostoso no ar. Sofia acordou antes do despertador. Beatriz a ajudou a se vestir, preparou um lanche caprichado, conferiu a cadeira de rodas, verificou cada detalhe 3 vezes. No fundo do peito havia uma ansiedade. E se algo desse errado? E se a estrutura do zoológico não fosse adequada? E se Sofia se frustrasse? Mas quando olhou para o rosto radiante da filha, afastou todos os medos. Aquilo era importante demais. No ônibus escolar, Sofia ia colada na janela. As outras crianças conversavam animadas, algumas reclamando que preferiam ter ficado em casa jogando videogame. Sofia mal piscava. Cada quilômetro percorrido era 1 quilômetro mais perto do seu sonho. A professora, Dona Marta, uma senhora de cabelos grisalhos e coração do tamanho do mundo, sentou-se ao lado dela em determinado momento. Ansiosa, Sofia? Muito, professora. Muito. Eu sei que você ama gorilas. A gente vai direto lá, prometo. Sofia sorriu. Aquele tipo de sorriso que parte o coração de tão puro, tão genuíno. Quando chegaram ao zoológico, a turma se reuniu na entrada. O lugar era imenso, cheio de trilhas, placas indicativas, sons de animais ao longe. O grupo começou o passeio de forma organizada, visitando primeiro os répteis, depois as aves. Sofia acompanhava, educada, mas estava claro que sua mente estava em outro lugar. Seus olhos buscavam as placas, procurando a indicação para o setor dos primatas. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, Dona Marta anunciou: "Agora vamos aos grandes primatas." O coração de Sofia disparou. Eles seguiram por uma trilha arborizada até chegar a uma área ampla onde ficavam os habitats dos macacos maiores. Havia chimpanzés brincando em cordas, orangotangos descansando em plataformas elevadas. Tudo era fascinante, mas Sofia mal prestava atenção. Ela estava procurando. E então viu a placa: Gorila das planícies ocidentais. Ela manobrou a cadeira com as mãos, empurrando as rodas com toda a força que tinha, acelerando em direção ao recinto. Dona Marta a acompanhou de perto, preocupada que ela se machucasse na pressa. Quando chegaram ao vidro de observação, Sofia freou bruscamente, e ali estava ele, Jabari. Um gorila macho adulto, imponente, com pelo negro brilhante e aquele porte que inspirava respeito e admiração em partes iguais. Ele estava do outro lado do vidro espesso, sentado em uma pedra, mastigando algumas folhas, aparentemente indiferente aos visitantes que se aglomeravam do lado de fora.
Havia famílias tirando fotos, crianças batendo no vidro tentando chamar sua atenção. Jabari ignorava todos. Seu olhar estava distante, melancólico, como se estivesse em outro lugar, como se tivesse desistido de tentar se conectar com aquele mundo que o observava como uma atração, nunca como um igual. Sofia parou a poucos metros do vidro. Ela não gritou, não bateu, não fez selfie. Ela apenas ficou ali, olhando, observando com aquela intensidade silenciosa que era sua marca registrada. E então, lentamente, começou a se aproximar. Empurrou a cadeira centímetro por centímetro até estar bem na frente do vidro, na altura mais baixa, no nível do chão onde ninguém mais estava. Foi nesse momento que Jabari percebeu algo diferente. Ele ergueu a cabeça. Parou de mastigar. Seus olhos encontraram os dela. E algo mudou. O gorila deixou cair as folhas. Ficou ali parado, apenas olhando. Havia outras 20 pessoas na plataforma de observação, mas era como se só existissem eles dois. Lentamente, Jabari se levantou. Eram mais de 200 quilos de pura força e presença. Ele começou a caminhar. Não correu. Não fez movimentos bruscos. Caminhou com aquela dignidade ancestral, cada passo firme e deliberado. As pessoas ao redor começaram a perceber. O burburinho diminuiu. Câmeras se viraram. Jabari estava se aproximando do vidro, e ele não olhava para ninguém, apenas para a menina na cadeira de rodas. Quando chegou ao vidro, exatamente na frente de Sofia, ele se sentou. Suas pernas cruzadas, postura ereta. E então fez algo que ninguém esperava. Ele colocou a palma da mão contra o vidro, bem na altura dos olhos de Sofia. A menina olhou para aquela mão enorme, escura, com dedos que poderiam facilmente dobrar metal. E sem hesitar, ela estendeu a própria mão, pequena, pálida, frágil, e a colocou do outro lado do vidro, alinhada perfeitamente com a dele. O zoológico parou. Funcionários que estavam passando congelaram. Visitantes deixaram de tirar fotos dos outros animais e correram para ver aquilo. Dona Marta estava com as mãos na boca, lágrimas escorrendo. Ninguém entendia o que estava acontecendo, mas todos sentiam que era algo extraordinário. Jabari não tirava os olhos de Sofia, e ela não tirava os olhos dele. Havia uma comunicação acontecendo ali, silenciosa, profunda, incompreensível para quem estava de fora. Era como se dois seres que conheciam a solidão, que conheciam a dor de ser diferente, de ser observado sem ser verdadeiramente visto, tivessem finalmente encontrado alguém que entendia. Sofia começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de algo maior, de alívio, de conexão, de sentir, pela primeira vez na vida, que não estava sozinha. E então Jabari fez algo que nenhum tratador, em 10 anos de trabalho naquele zoológico, tinha visto ele fazer. Ele encostou a testa no vidro, fechou os olhos e ficou ali, em uma posição de pura vulnerabilidade, de pura entrega. Sofia, com os olhos marejados, fez o mesmo. Encostou a testa no vidro frio, fechou os olhos e apenas ficou ali. 2 seres, 2 almas, um vidro entre eles, mas nenhuma distância real. Quanto tempo ficaram assim? Ninguém soube dizer ao certo. Pareceram segundos e eternidades ao mesmo tempo. O que todos sabiam é que estavam testemunhando algo raro. Algo que não podia ser explicado por ciência, por comportamento animal, por nada racional. Finalmente, um dos tratadores de Jabari, um homem chamado Rodrigo, que trabalhava com o gorila havia anos, chegou correndo após ser avisado sobre o que estava acontecendo. Ele parou ao lado de Dona Marta, incrédulo. "Isso é impossível", ele murmurou. "Jabari não se aproxima de ninguém. Ele é distante, traumatizado, foi resgatado de um circo ilegal há 10 anos, passou anos sendo maltratado, acorrentado, forçado a fazer truques. Quando chegou aqui,
Era agressivo, assustado. Levou anos de trabalho para ele começar a confiar em nós, tratadores. Mas mesmo assim, ele nunca se conectou com visitantes. Nunca. Ele os ignora completamente. Rodrigo observou a cena com lágrimas nos olhos. Mas olha isso. Olha o que ela está fazendo com ele. Dona Marta limpou o rosto. O que você acha que está acontecendo? Rodrigo respirou fundo. Eu acho que ele reconhece algo nela. Empatia, dor, sei lá. Animais sentem coisas que a gente não consegue explicar. Especialmente gorilas. Eles são incrivelmente inteligentes, emocionalmente complexos. Talvez ele veja nela alguém que também sofreu, alguém que também foi julgada, limitada, incompreendida. A conversa deles foi interrompida quando Sofia finalmente se afastou do vidro. Ela abriu os olhos, encheu os pulmões de ar e sorriu. Não aquele sorriso educado que a gente dá quando tira foto. Era um sorriso de quem acabou de viver o momento mais importante da vida. Jabari abriu os olhos também. Ele a observou por mais alguns segundos, depois se levantou lentamente e caminhou de volta para o centro do recinto. Mas antes de se afastar completamente, ele olhou para trás, apenas uma vez, um último olhar, e Sofia acenou. Com a mãozinha tremendo de emoção, ela acenou. O gorila bateu de leve no próprio peito uma vez, e então se foi. Os outros alunos estavam boquiabertos. Alguns gravaram vídeos no celular, outros apenas assistiram, sem saber o que dizer. Dona Marta se agachou ao lado da cadeira de Sofia. Você está bem, querida? Sofia olhou para a professora, os olhos ainda úmidos. Professora, ele me entendeu. Ele sabia o que eu sinto. E o que você sente, Sofia? A menina pensou por um momento, que às vezes a gente está preso, que às vezes as pessoas olham, mas não veem, que às vezes a gente só queria que alguém entendesse sem ter que explicar. Dona Marta abraçou Sofia com força, e ali, naquele abraço, havia tudo que palavras não conseguiriam expressar. A visita continuou, mas nada mais importou. Sofia tinha vivido o que veio viver. O resto era apenas detalhe. No caminho de volta, no ônibus, ela ficou em silêncio, olhando pela janela, um sorriso suave no rosto. Dona Marta contou a Beatriz por telefone o que tinha acontecido. A mãe de Sofia ouviu tudo com o coração apertado, desejando ter estado lá. Quando Sofia chegou em casa naquela noite, Beatriz estava esperando na porta. Ela se ajoelhou, ficou na altura da filha. Me conta tudo. E Sofia contou. Cada detalhe, cada segundo, a forma como Jabari caminhou, a mão no vidro, a testa encostada, a conexão. Beatriz ouvia com lágrimas escorrendo, segurando as mãos da filha. Mãe, sabe o que eu percebi? O quê, amor? Que a gente não precisa de pernas para ser forte, que a gente não precisa de palavras para ser entendido, que conexão de verdade acontece aqui. Sofia apontou para o próprio coração. Beatriz beijou a testa da filha. Você é a pessoa mais sábia que eu conheço. Nos dias seguintes, a história se espalhou. Não viralizou nas redes sociais, não virou manchete de jornal. Mas dentro do zoológico, entre os funcionários, entre os professores da escola, a história da menina e do gorila se tornou uma lenda. Rodrigo, o tratador, começou a estudar mais sobre a capacidade empática dos gorilas. Ele percebeu que Jabari mudou depois daquele dia. Ficou menos isolado, mais presente, como se aquele momento de conexão genuína com Sofia tivesse reacendido algo nele, a vontade de se conectar novamente. Sofia também mudou. Ela continuou na cadeira de rodas, continuou fazendo fisioterapia, continuou enfrentando olhares de pena, mas agora havia algo diferente nela, uma certeza, uma força. Ela sabia que não estava sozinha, que em algum lugar um gorila chamado Jabari também conhecia sua dor, e que naquele breve momento em frente ao vidro,
Eles tinham provado que empatia não precisa de palavras, não precisa de explicações, não precisa de nada além de coragem para olhar verdadeiramente nos olhos do outro. Meses depois, em uma tarde de primavera, Beatriz conseguiu economizar o suficiente para levar Sofia de volta ao zoológico. Só as duas, sem escola, sem grupo, sem pressa. Elas foram direto para o recinto dos gorilas. Jabari estava lá, deitado sob uma árvore, parecendo relaxado. Quando Sofia se aproximou do vidro, ele ergueu a cabeça. E desta vez não hesitou. Levantou-se imediatamente e caminhou até o vidro. Colocou a mão no mesmo lugar de antes. Sofia fez o mesmo. E ficaram ali mais uma vez, em silêncio. Beatriz assistiu de longe, chorando silenciosamente, entendendo que sua filha tinha encontrado algo que nenhum remédio, nenhuma terapia, nenhum tratamento poderia dar: validação. A certeza de que sua existência importava, de que sua dor era real, de que ela não precisava de pernas para ser vista, ouvida, compreendida. Quando voltaram para casa naquela tarde, Sofia estava em paz. Beatriz também. E naquela noite, quando colocou a filha para dormir, Sofia sussurrou antes de fechar os olhos: "Mãe, acho que todo mundo tem um Jabari em algum lugar. Alguém que vai nos entender quando ninguém mais entender. A gente só precisa ter coragem de procurar, de se abrir, de acreditar que conexão de verdade existe." Beatriz beijou a filha e saiu do quarto com essas palavras ecoando na mente. E percebeu que estava aprendendo mais com aquela menina de 9 anos do que com qualquer adulto que já havia conhecido. Hoje, Sofia tem 12 anos. Ela ainda ama gorilas. Ainda visita Jabari quando pode. E começou a dar palestras na escola sobre empatia, sobre respeito, sobre olhar além das aparências. Crianças que antes mantinham distância, agora se aproximam, fazem perguntas, querem saber sobre a cadeira, sobre a vida dela, sobre Jabari. E Sofia responde tudo com paciência, com sabedoria além dos anos, com aquela luz nos olhos que só pessoas que passaram pela escuridão conseguem ter. Jabari também está bem. Rodrigo diz que ele está mais sociável, que às vezes até se aproxima de outros visitantes, mas todos no zoológico sabem que ninguém nunca vai ter com ele o que Sofia teve. Aquilo foi único, foi mágico, foi a prova de que, no fundo, todos nós estamos procurando a mesma coisa, alguém que nos veja de verdade. Essa história não é sobre superação, não é sobre inspiração barata, não é sobre transformar dor em espetáculo, é sobre algo muito mais simples e muito mais profundo. É sobre dois seres que, por razões diferentes, conheciam a solidão e que, por alguns minutos sagrados, se permitiram não estar sozinhos. É sobre lembrar que empatia é uma escolha, que conexão é uma dádiva, que às vezes as paredes mais grossas não são feitas de vidro ou concreto, mas de indiferença, e que quando a gente escolhe verdadeiramente ver o outro, não apenas olhar, mas ver de verdade, algo mágico acontece. As paredes caem, as distâncias desaparecem, e percebemos que somos todos, no fim das contas, apenas seres buscando serem compreendidos. Sofia não sabia que seu maior sonho não era ver um gorila, era ser vista por um. E quando Jabari colocou aquela mão contra o vidro, quando encostou a testa e fechou os olhos, ele estava dizendo sem palavras: "Eu te vejo, eu te reconheço. Você não está sozinha." E às vezes, isso é tudo que precisamos: ser vistos, ser reconhecidos, ser lembrados de que, apesar de tudo, não estamos sozinhos nessa jornada estranha e maravilhosa que chamamos de vida. Se essa história tocou você de alguma forma, se você também já se sentiu sozinho, incompreendido, se já desejou que alguém apenas entendesse sem ter que explicar, saiba que esse sentimento é universal e que em algum lugar, de alguma forma, existe alguém que vai te entender.
Talvez seja uma pessoa, talvez seja um animal, talvez seja uma conexão que você nunca imaginou possível, mas ela existe e vale a pena ter coragem de procurar. Se você gostou dessa história, se ela te fez sentir algo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, a gente conta histórias que tocam o coração, que fazem refletir, que nos lembram da nossa... Continuou enfrentando olhares de pena, mas agora havia algo diferente nela, uma certeza, uma força. Ela sabia que não estava sozinha, que em algum lugar um gorila chamado Jabari também conhecia sua dor, e que naquele breve momento em frente ao vidro, eles tinham provado que empatia não precisa de palavras, não precisa de explicações, não precisa de nada além de coragem para olhar verdadeiramente nos olhos do outro. Meses depois, em uma tarde de primavera, Beatriz conseguiu economizar o suficiente para levar Sofia de volta ao zoológico. Só as duas, sem escola, sem grupo, sem pressa. Elas foram direto para o recinto dos gorilas. Jabari estava lá, deitado sob uma árvore, parecendo relaxado. Quando Sofia se aproximou do vidro, ele ergueu a cabeça. E desta vez não hesitou. Levantou-se imediatamente e caminhou até o vidro. Colocou a mão no mesmo lugar de antes. Sofia fez o mesmo. E ficaram ali, mais uma vez, em silêncio. Beatriz assistiu de longe, chorando silenciosamente, entendendo que sua filha tinha encontrado algo que nenhum remédio, nenhuma terapia, nenhum tratamento poderia dar: validação. A certeza de que sua existência importava, de que sua dor era real, de que ela não precisava de pernas para ser vista, ouvida, compreendida. Quando voltaram para casa naquela tarde, Sofia estava em paz. Beatriz também. E naquela noite, quando colocou a filha para dormir, Sofia sussurrou antes de fechar os olhos: "Mãe, acho que todo mundo tem um Jabari em algum lugar. Alguém que vai nos entender quando ninguém mais entender. A gente só precisa ter coragem de procurar, de se abrir, de acreditar que conexão de verdade existe." Beatriz beijou a filha e saiu do quarto com essas palavras ecoando na mente. E percebeu que estava aprendendo mais com aquela menina de 9 anos do que com qualquer adulto que já havia conhecido. Hoje, Sofia tem 12 anos. Ela ainda ama gorilas. Ainda visita Jabari quando pode. E começou a dar palestras na escola sobre empatia, sobre respeito, sobre olhar além das aparências. Crianças que antes mantinham distância, agora se aproximam, fazem perguntas, querem saber sobre a cadeira, sobre a vida dela, sobre Jabari. E Sofia responde tudo com paciência, com sabedoria além dos anos, com aquela luz nos olhos que só pessoas que passaram pela escuridão conseguem ter. Jabari também está bem. Rodrigo diz que ele está mais sociável, que às vezes até se aproxima de outros visitantes, mas todos no zoológico sabem que ninguém nunca vai ter com ele o que Sofia teve. Aquilo foi único, foi mágico, foi a prova de que, no fundo, todos nós estamos procurando a mesma coisa, alguém que nos veja de verdade. Essa história não é sobre superação, não é sobre inspiração barata, não é sobre transformar dor em espetáculo, é sobre algo muito mais simples e muito mais profundo. É sobre dois seres que, por razões diferentes, conheciam a solidão e que, por alguns minutos sagrados, se permitiram não estar sozinhos. É sobre lembrar que empatia é uma escolha, que conexão é uma dádiva, que às vezes as paredes mais grossas não são feitas de vidro ou concreto, mas de indiferença, e que quando a gente escolhe verdadeiramente ver o outro, não apenas olhar, mas ver de verdade, algo mágico acontece. As paredes caem, as distâncias desaparecem, e percebemos que somos todos, no fim das contas, apenas seres buscando serem compreendidos. Sofia não sabia que seu maior sonho não era ver um gorila, era ser vista por um. E quando Jabari colocou aquela mão contra o vidro,
Quando encostou a testa e fechou os olhos, ele estava dizendo sem palavras: eu te vejo, eu te reconheço. Você não está sozinha. E às vezes, isso é tudo o que precisamos: ser vistos, ser reconhecidos, ser lembrados de que, apesar de tudo, não estamos sozinhos nessa jornada estranha e maravilhosa que chamamos de vida. Se essa história tocou você de alguma forma, se você também já se sentiu sozinho, incompreendido, se já desejou que alguém apenas entendesse sem ter que explicar, saiba que esse sentimento é universal e que em algum lugar, de alguma forma, existe alguém que vai te entender. Talvez seja uma pessoa, talvez seja um animal, talvez seja uma conexão que você nunca imaginou possível, mas ela existe e vale a pena ter coragem de procurar. Se você gostou dessa história, se ela te fez sentir algo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, a gente conta histórias que tocam o coração, que fazem refletir, que nos lembram da nossa humanidade. Porque no fim é isso que importa, não as visualizações, não os números, mas as conexões verdadeiras, assim como Sofia e Jabari nos ensinaram. Até a próxima história. E lembre-se, você nunca está tão sozinho quanto pensa.